Pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês alguns filmes que se passam em cidades pequenas. Eu escolhi essa temática por alguns motivos. O primeiro deles que é um tipo de filme, geralmente, que me traz uma sensação de conforto muito grande, de aconchego, que é um tema que já virou recorrente aqui no canal, indicar histórias desse tipo, apesar de que alguns filmes que eu vou trazer aqui são mais dramáticos, a gente tem alguns assim meio de suspense, mas tem outros motivos também. Eu gosto muito dessas histórias porque eu acho que ter esse ambiente mais determinado, né, esse ambiente muitas vezes mais recluso, permite a gente entrar muito profundamente nos personagens. E eu gosto muito, eu sou uma pessoa que é muito de personagem, eu gosto de histórias bem desenvolvidas, mas se eu não me interesso pelos personagens, dificilmente eu vou gostar daquilo ali, seja em livro, filme, série, o que for. Então eu acho que esses ambientes de cidade pequena, eles possibilitam isso mais, um pouco melhor do que outros ambientes, né? Além desses personagens, assim, muitas vezes os principais, a gente tem outros personagens que rodeiam a história muito peculiares, que eu gosto também, dessas, assim, desses quirks, né, que esses outros personagens acabam tendo. Até a própria cidade tem as suas peculiaridades, que eu acho legal. As questões que eu levei em consideração quando eu tava montando essa lista é isso de grandes problemas nesses pequenos ambientes e essa sensação de que a cidade muitas vezes parece um personagem, ela é quase um personagem ali da história. Se a história se passasse em qualquer outro lugar, esses personagens não seriam da forma que eles são, a história não iria para esses caminhos. Então é basicamente isso a minha rápida introdução e explicação do porquê que eu queria fazer um vídeo sobre filmes de cidade pequena, e vamos lá para essa lista logo. Já começando com um filme que super entra nessa questão da peculiaridade ali, tanto da cidade como do personagem principal, eu resolvi começar indicando pra vocês o Lars and the Real Girl. E eu acho que em português o nome desse filme é Lars e a Garota de Verdade. E esse filme a gente tem como protagonista o Lars, que ele é esse homem por volta dos 30 anos, que mora assim, tipo, na garagem ali da casa da família. O irmão dele, junto com a namorada do irmão, que está grávida, a esposa, né? Eles moram na casa principal e ele mora na garagem. E ele é super tímido, tem muita dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, até mesmo a própria família dele. Até que um dia, um colega de trabalho dele começa a ver umas bonecas infláveis que tem essa finalidade sexual mesmo, só que o Lars vai lá e faz o pedido de uma boneca inflável para ele, mas ele começa a ver, desde o primeiro momento que essa boneca chega, como uma pessoa. É a namorada dele, que ele conheceu pela internet, e ele apresenta para os outros, para a família dele e para os moradores da cidade, assim. E a história vai mostrar pra gente como essas pessoas ao redor do Lars vão lidar com isso, como elas vão encarar isso, se vai ser com um preconceito, se elas vão tentar ajudar ele a superar essa situação de alguma forma, porque ele é claramente uma pessoa que tá passando por problemas psicológicos. E assim, esse é um filme que, pela premissa, principalmente pensando na questão da boneca inflável, você não espera que seja um filme tão sensível como ele é. Ele é um filme que me tocou demais, foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano com certeza. É interpretado, o Lars, pelo Ryan Gosling, que é um ator que está muito em alta por causa do filme da Barbie, né? Ele sempre foi muito famoso, mas ele está em alta por causa do negócio da Barbie. E eu comecei a gostar muito dele por causa de Drive, que eu também assisti esse ano, e eu amei Drive, é um dos meus filmes favoritos. Mas é outra premissa, não é numa cidade pequena, enfim. Eu só queria citar o Ryan Gosling, porque eu acho que ele tá muito bom no papel do Lars, ele também tá trazendo essa interpretação muito sensível. Então esse foi um filme que eu gostei muito, eu gosto muito de como essa cidade pequena é trabalhada, todas essas questões peculiares da cidade pequena, como a situação psicológica do Lars e também do irmão dele, é muito legal a relação do irmão dele com ele, é assim trabalhada também, é muito legal. Então foi um filme que eu gostei muito de assistir, que me tocou de maneiras que eu não esperava. Eu acho que o filme ele traz uma mensagem muito bonita, de que você começa a sentir aquela vergonha, aquela tipo, você quer sair assim da sua pele quando você tá vendo o Lars apresentando essa boneca inflável pros outros, mas é muito tipo, eu interpretei muito como uma questão de você e os seus sentimentos, que às vezes a gente tem vergonha de
passar esse sentimento pras pessoas, pras outras pessoas de fora. Então é um filme, assim, que me fez pensar várias coisas, que eu gostei muito, que me tocou muito. Foi um filme que me deixou realmente muito reflexiva, e esse ambiente da cidade pequena tem todo um papel pra isso acontecer. Então eu não tinha que começar com outro que não esse. O próximo filme é um filme de mais já quentinho no coração mesmo, que é o The Half of It, eu espero que eu tenha pronunciado certo, que foi um filme lançado pela Netflix alguns anos atrás, eu acho que não faz muito tempo assim, e ele foi dirigido pela Alice Wu, que tem um outro filme que não se passa numa cidade pequena, mas eu gosto muito, que é o Saving Face, e ambos os filmes têm essa representatividade lésbica. E nesse filme a gente vai focar principalmente na Ellie. Ellie é essa garota também bem tímida assim, mas ela já é bem socialmente funcional, diferente do Lars, e ela mora nessa cidade pequena, ela tá no ensino médio, e um garoto lá da escola dela, porque ela é super inteligente assim, ela é aplicada na escola, ele chega nela e fala assim que quer ajuda dela pra conquistar, tipo, a garota mais popular. E aí ela resolve ajudar ele, porque vai ser bom pra ela. Só que a questão é que ela também está apaixonada por essa menina popular que ela está tentando auxiliar o amigo a conquistar. E aí a gente vai explorar muito ela. É um filme de romance, eu acho, mas ao mesmo tempo eu não sei se pode ser classificado assim. É mais um filme de coming of age mesmo, essa personagem se descobrindo, se entendendo e tentando lidar com todas essas questões ali naquele ambiente. E a cidade pequena realmente tem um papel muito importante ali, e eu amo esse filme, eu acho ele muito gostosinho, muito quentinho no coração, então eu super recomendaria. Esse daí tá em fácil acesso em streaming. Vocês sempre me perguntam aonde ver esses filmes, eu vou tentar ver e colocar na descrição, no box de descrição, onde eu encontrar cada um. Se eu não encontrar, eu coloco escrito também, mas pra tentar auxiliar vocês, porque eu quero que todo mundo assista esses filmes, né? O próximo filme da lista é o The Unbelievable Truth, que é um dos meus filmes favoritos também, de um dos meus diretores de cinema favoritos, que é o Hal Hartley. Esse é um diretor, assim, super desconhecido, ele é bem desse cinema independente dos Estados Unidos dos anos 90, e então muita gente não conhece, nunca ouviu falar, ouviu mais por cima, mas eu recomendo que vocês vão atrás dele, porque eu já assisti 3 filmes dele, gostei muito, e o The Unbelievable Truth é o que mais, eu acho que os 3, na verdade, que eu vi dele tem uma vibe de cidade pequena, que foi o The Unbelievable Truth, que é o que eu tô indicando aqui, foi o Trust, e tem um outro que eu vou procurar o nome rapidinho, porque eu não lembro assim de cor, mas todos eles se passam em cidades pequenas. O outro foi o Simple Man, mas o The Unbelievable Truth, que é muito difícil de falar esse nome, se passa ali numa partezinha de Long Island, nos Estados Unidos. A gente vai seguir logo no começo do filme o Josh, que acabou de sair da prisão e ele tá voltando pra essa cidade, que é a cidade que ele morava depois de ser preso, então tem todo um julgamento do pessoal dali com ele, né? E ele vai conhecer a Audrey, que é uma garota um pouco mais nova, etc, que tá ali, e aí a gente vai ver a relação dos dois se firmando. E é uma história, assim, que tem umas coisinhas que podem ser consideradas talvez problemáticas, mas eu acho que o filme trata muito bem, assim, delas, e a história, ela não pisa em terrenos que eu acho realmente, assim, difíceis de engolir, mas eu acho que realmente ela tem, talvez, essas problemáticas. Eu não vou dizer que não tem, mas eu acho que é uma história muito bonita de qualquer forma. Eu gosto muito dessa questão da cidade pequena, eu acho que aqui é muito forte os moradores. Os moradores são muito peculiares, tem umas cenas muito assim, tipo, um morador tocando uma guitarra assim do nada, e ele trabalha num posto de gasolina. Tem a mulher que ela tá plantando umas plantinhas no chão, ela tá plantando umas plantas de plástico, né, não é nem planta de verdade. Então essa peculiaridade dos moradores da região eu acho bem legal de acompanhar, bem divertido, e eu acho que é um filme muito sincero, muito autêntico, e eu gosto muito dos filmes desse diretor, então eu queria encaixar ele aqui. Bom, não seria um vídeo de indicações minhas se não tivesse pelo menos um filme com a Kristen Stewart, não é mesmo? E o filme dessa vez é o Adventureland, que é um filme que eu adoro. Ele se passa nos anos 80, assim, num verão, se passa na estação do verão, nessa cidade pequena, e a gente vai seguir o James. O James, ele, se eu não me engano, ele acabou de se formar no ensino médio, e ele queria fazer aquela viagem pela Europa com os colegas de classe, só que os pais dele falam que ele não tem dinheiro para isso, né? Os pais não têm dinheiro para bancar essa viagem que ele achou que os pais tinham. E aí ele resolve tentar pegar um emprego num parque de diversões que fica ali naquela cidade pequena dele. E aí a gente meio que vai ver ele crescendo um pouco nesse emprego, as pessoas que trabalham ali, como elas vão influenciar várias mudanças de visão de mundo dele, meio que tipo uma preparação pra ele encarar o mundo fora dessa coisa da escola e etc, tipo o mundo real mesmo. Ele é um filme muito despretensioso, é um filme muito divertido, muito gostosinho, aconchegante de assistir. A personagem
personagem da Kristen, ela é meio que interesse amoroso ali na história, mas eu acho que ela tem a sua própria história dentro do filme, eu gosto bastante disso. Ela faz a Em, que é uma garota que o James se apaixona ali na história, e a gente vai acompanhando tudo isso, e eu gosto bastante desse filme, então eu queria indicar ele também. O próximo filme que eu vou indicar, ele foge um pouco disso, dos aconchegantes que eu estava trazendo até agora, que é o Prisoners, do Denis Villeneuve, sei lá como fala o nome desse diretor, mas é o diretor de Duna e de A Chegada, se eu não me engano, que são filmes que eu não gosto tanto. Eu falei que eu sou uma pessoa de personagens, os filmes dele eu geralmente não gosto, porque eu acho que ele cria esse distanciamento muito grande dos personagens dele, então eu tenho um pouco de dificuldade de gostar. Mas Prisoners eu dei 5 estrelas e favoritei, e eu amo esse filme. É um filme que se passa assim numa parte pequena da cidade, de certa forma, num ambiente muito pequeno. A cidade em si, ela tem o seu papel, ela talvez não tenha tanta vibe, eu acho, do aconchego que as outras têm, justamente pela temática do filme, porque o filme a gente vai seguir esse pai que eu acho que eles estão numa comemoração de Natal ou de Ação de Graças, e a filhinha dele, a filha dele e a do amigo que ele tá na casa comemorando, elas saem na rua pra buscarem alguma coisa na casa dele, assim, porque eles estão na casa de um amigo, toda a família, e aí a filha dele vai na casa dele, que é tipo do outro lado da rua, com a amiguinha, buscar alguma coisa, eu não lembro se era um apito ou alguma coisa desse tipo, e o que acontece é que elas somem, elas são abduzidas, aparentemente, né, alguém pega elas, pega essas crianças, rouba, não sei qual seria a melhor palavra, e aí esse pai, ele entra em desespero e ele quer, por todos os jeitos, achar a filha dele. Além dele, a gente vai seguir o detetive, assim, principal do caso, tentando solucionar o crime. Então é meio que uma história de o pai tentando solucionar com as suas próprias mãos toda a história, quem ele acha que é o suspeito. Ele tem umas coisas bem pesadas nesse filme, umas cenas e umas situações muito pesadas, então eu recomendaria com cuidado. Mas também tem esse detetive que tá tentando ao máximo fazer o trabalho dele ali, ele realmente se importa com tudo, e é muito doido, tipo... Eu acho que a premissa, assim, do crime, de por que essas crianças foram capturadas, eu não vou dar spoiler, mas assim, não é a coisa mais uau do mundo, é um plot twist que tem ali na história que você vê ele chegando, mas eu acho que é o tipo de filme que você ver o plot twist chegando não muda muito a sua experiência com o resto da história, sabe? Então, assim, é muito bom, só tem ator, assim, fera nesse filme. Falar que a coisa é fera é muito, tipo, pessoa mais velha, mas enfim, o filme só tem ator fera. Tem, por exemplo, o Jake Gyllenhaal, que também talvez seja, tipo, o meu ator favorito masculino, não sei, mas eu gosto bastante dele. Tem a Maria Bello, que é uma atriz que eu gosto muito também. Tem o Hugh Jackman, tem o Paul Dano, não sei como pronuncia, mas só tem, assim, atores muito bons nessa história. E tem... Essa questão da cidade pequena, eu acho que ela é bem forte, porque o crime se passa nesse local muito... que as coisas estão muito reclusas, e você tem essa ideia de que o crime foi cometido por alguém dali, então eu acho que é por isso que eu trouxe ele um pouco pra essa lista. O próximo filme, gente, voltei já pro Quentinho no Coração. É um filme que eu amo, mas pouquíssimas pessoas que eu já conversei assistiram ou ouviram falar dele, que é o Whip It. O Whip It é o único filme que a Drew Barrymore dirigiu, talvez você conheça a Drew Barrymore por causa de outros vários filmes como o E.T. ou Como Se Fosse a Primeira Vez. Então, assim, ela é uma atriz muito renomada, famosa e que eu gosto bastante. Ela tem um estilo de atuação bem característico, tal qual a Kristen Stewart, e eu gosto até do estilo dela, às vezes, dependendo do personagem, não, nem tanto, mas enfim, como diretora, ela é incrível, porque eu amo Whip It. A personagem principal, o ator que faz ela é o Elliot Page, e é incrível, a atuação do Elliot Page tá maravilhosa nesse filme. É um filme sobre essa garota que nessa cidadezinha pequena, ela quer participar de alguma coisa que não seja concursos de beleza, sabe? Porque a mãe dela tem toda aquela vibe de cidade pequena de concurso de beleza, de garotas que precisam seguir esses padrõezinhos, bem conservadora. Se eu não me engano, é do sul dos Estados Unidos, da cidade ali que se passa. E essa garota, ela não é assim, ela não se identifica com isso, ela faz pra agradar a mãe, ela participa desses concursos pra agradar a mãe, mesmo meio que revoltadinha.
e ela quer participar de alguma outra coisa, ela quer se encontrar, sabe? E ela se encontra no roller derby, que é um esporte que eu não sabia que existia, que é um esporte de patins, basicamente, que as pessoas competem. E ela se encontra nisso porque ela descobre que tem uma equipe na cidade ao lado que faz competições com o roller derby, e é uma equipe de mulheres, né? E aí a gente vai acompanhando esse desenvolvimento dela, uma paixãozinha ali que ela vai ter, a relação dela com essas outras personagens femininas, e é incrível o filme, é muito assim, um filme com muita alma e com muita assim, verdade nessas relações femininas que ele constrói. Eu achei lindo, eu gostei muito e me deixou assim muito quentinho no coração mesmo. O próximo filme da lista é o quê? O ganhador do Oscar desse ano, que é o Coda. E o Coda é um filme assim que eu não acho que deveria ter ganhado o Oscar, não foi o que eu gostei mais dos filmes do Oscar, mas eu acho que assim ele cumpre o seu papel de filme que tem esse objetivo de ser um coming of age, a gente vai acompanhar a história dessa menina, e é um filme aconchegante, um filme assim bem dramáticozinho, mas eu gosto, eu acho que ele cumpre todos esses objetivos que ele se propõe muito bem, e se você nunca ouviu falar sobre ele, talvez por causa, assim, eu falo assim por causa do Oscar, né, muita gente acabou descobrindo ele porque ele tava concorrendo ao Oscar e acabou ganhando o Oscar, mas se você nunca ouviu falar sobre ele, sobre a história, a sinopse, ele vai contar a história da Ruby, e a Ruby, ela é a única pessoa que escuta numa família em que todos os parentes dela, assim, a família principal, eu não sei se tem um nome pra isso, sabe? A sua família que você mora. Basicamente é os pais do irmão dela, eles são deficientes auditivos e ela é a única pessoa ali da família que escuta. E isso gera relações muito complicadas com a própria família dela, assim, óbvio que tem todo um amor, ela tá super adaptada àquela família e eles estão todos adaptados à situação, né? E só que tem muita questão de como o mundo externo vê e ela se vê nas obrigações de algumas coisas por causa disso, por causa dessas dinâmicas. Então é um filme muito de superação dela mesmo, de coisas que muito... ok, a família colocou ali, mas tem muita coisa da cabeça dela também, então é um filme muito de conflitos internos e externos dela com as outras pessoas, principalmente dessa cidade pequena. E é muito legal porque a Ruby também, ela canta e ela sonha em estudar fora daquela cidade pequena. É uma história meio de migração, né, da cidade pequena, eu acho que tem muito isso. Muita gente que está numa cidade pequena, nasceu numa cidade pequena em relação a outras que foi em algum momento, assim, nem estou falando de mim mesma, né? Sonharam já com isso, né? De sair desses ambientes pra explorar a vida em cidades maiores, etc. Então é bem legal isso também e é um filme realmente muito quentinho no coração. Os atores que fazem o pai e a mãe dela são incríveis. Ela também tá muito boa, a atriz principal, que é a Emilia Jones, eu não conhecia, mas os atores que fazem o pai e a mãe delas foram assim meus favoritos dentro daquela história. Então é sim um filme que eu recomendaria se você tá procurando uma história com essa vibe de cidade pequena. O próximo filme da lista é um filme de 1955 que eu assisti recentemente, que chama All That Heaven Allows. E esse filme, gente, esse filme é maravilhoso, porque ele é muito, tem muito essa questão da cidade pequena, quase do bairro ali onde a história se passa, porque é um filme muito sobre julgamentos também. Eu acho que isso é um tema característico desses ambientes de cidade pequena, né? Tem muito esse julgamento, porque são comunidades às vezes com princípios muito assim conservadores, às vezes nem conservador no sentido que a gente usa a palavra, mas conservador de não querer mudar o que eles pensam. Nesse filme é bem conservador no sentido mais comum da palavra mesmo, mas enfim, já me alonguei aqui nesse sentido. Mas o filme, ele vai contar a história da Carrie. A Carrie, ela é uma viúva, a história se passa nos anos 50, né? A história dos anos 50 e a história se passa nessa época. E tinha muitos pensamentos, assim, complicados, né? Nessa época, como ainda tem hoje em dia, né? E ela ela se tornou uma viúva, ela tem os filhos dela mais velhos, etc. Então tem essa noção de que se ela fosse casar novamente, ela tinha que casar com uma pessoa da idade dela, do ranking social dela, porque ela tem mais dinheiro. Mas ela se apaixona por quem? Pelo jardineiro dela. E aí a gente vai ver essa história sendo desenvolvida. Ela é uma mulher mais velha, de uma classe social mais alta, viúva. Então o filme, ele vai tratar sobre tudo isso de uma forma incrível. Tem essa concepção errada que os filmes dessa época, eles eram preconceituosos e tratavam dessas questões de maneira errada, mas eu acho que é falta de assistir esses filmes mesmo, sabe? Quanto mais eu assisto, mais eu vejo
algumas opções de filmes que tratam de tudo isso de uma maneira incrível. E esse filme é um deles, sabe? Ele trata todas essas questões de uma forma maravilhosa. E eu amo esse filme, tudo assim sobre ele. Eu amo os atores, eu acho que tá fantástico. O filme, ele é lindo visualmente, tipo, é em cores. E eu acho que tinha acabado de passar por aquele processo de mudança do filme preto e branco pro filme a cores, sabe? Então é muito bonito mesmo como tudo tá sendo explorado ali, as cores mesmo sendo exploradas pra mostrar as emoções dos personagens e as situações que estão acontecendo. Então é um filme que eu gostei muito e eu precisava indicar também. Eu quero muito trazer mais vídeos sobre filmes da Old Hollywood, né, dessa Hollywood clássica dos anos 35, 40, até mais ou menos 60, porque é um conteúdo que eu ando consumindo muito e gostando muito também. Bom, pessoal, chegamos no último filme e antes de ir pro último filme que eu vou indicar e falar um pouquinho mais a fundo, eu queria fazer uma rápida lista assim de filmes de menções honrosas. Eu não vou falar muito sobre os filmes, só falar o nome, mas eu indico e eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande, então só vou falar o nome deles. Então eu fiz uma listinha aqui e eles são o Election, o I Know Where I'm Going, o The Fog e o Stand By Me. Pra terminar essa lista, vim com outro filme meio desconhecido assim, que é o All the Real Girls. É um filme que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele tem a Zooey Deschanel, que assim, é uma atriz super famosa hoje em dia. É um papel muito diferente dela, porque ela é mais conhecida por essas comédias românticas. E nesse filme ela faz uma personagem assim, bem do drama, porque o filme é muito dramático. O Paul, ele mora nessa cidadezinha pequena, e essa é tipo assim, bem cidadezinha pequena mesmo. E ele vai se apaixonar pela irmã mais nova, que é assim, mais nova, mas tipo, mais ou menos da idade dele, pouca coisa mais nova que ele, mas a irmã mais nova do melhor amigo dele. E ela acabou de vir da faculdade, se eu não me engano, e ela sempre teve aquela coisa do estereótipo em relação a ele, né, de ser a irmã do melhor amigo dele, então ele nunca se interessou muito por ela, mas quando ela volta da faculdade, ele começa a olhar pra ela com um olhar diferente e eles desenvolvem um relacionamento. E aí, várias coisas vão acontecendo nesse relacionamento deles. E é uma história, assim, bem dramática, como eu falei. E é basicamente mesmo só sobre a relação dos dois, como o resto da cidade, principalmente os familiares deles, vão encarar essa relação e o desenvolvimento dela. E é um filme que eu gosto muito, é um filme muito sobre explorar esses personagens, que é o que eu falei que eu gosto nesses filmes de cidade pequena, e tem muito essa vibe desse ambiente mais recluso. Eu acho os personagens que ali, principalmente esses dois principais, muito reais, eu acho que eles têm desenvolvimentos muito reais. Eu gosto mais da personagem dela, mesmo a personagem dela fazendo algumas coisas assim bem babacas, mas eu acho que justamente por isso ela é uma personagem muito real ali naquela história, e eu gosto do personagem dele também. Então assim, foi um filme que eu gostei muito. O ator que faz ele, inclusive, é o Paul Schneider, que também é um ator bem famoso hoje em dia. Então, enfim, esse é um ótimo filme, na minha opinião, gosto bastante dele e poucas pessoas comentam sobre esse filme. Então, essa foi a minha lista. Falei bastante, indiquei filmes que eu gosto bastante, que eu espero que se vocês assistirem algum, vocês gostem também. Se vocês já assistiram algum desses filmes, me contem aqui nos comentários. Eu vou adorar conversar sobre eles com vocês. Eu fico muito feliz em estar produzindo mais conteúdo sobre filmes e séries, que era uma coisa que eu tinha um pouco de receio de fazer, mas agora estou fazendo isso com mais tranquilidade, mais despretensioso. Só mesmo trazendo esses filmes e séries que eu amo e compartilhando com vocês, e eu espero que seja útil, que vocês gostem desse conteúdo, tenham gostado, né? E até mais!